Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido. É um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro
escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando estava ferido é um sobrevivente que cruzou a linha. Você venceu. Tentaram te parar, mas não conseguiram apagar sua história. Deus é o autor da sua trajetória. Você é o livro que Deus escreveu. Você está de pé e não foi por acaso ou coisa do destino. O som da sua fé quando